E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Atlético Paranaense e Cruzeiro, que se enfrentam nesse sábado, dia 29 de julho, a partir das 4 horas da tarde na Liga Arena, que é o nome da Arena da Baixada, né, o naming rights. A partida em Curitiba é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense está em 5º lugar na tabela, com 26 pontos, e o Cruzeiro está em 11º lugar, com 22 pontos conquistados até o momento. O Atlético Paranaense, que deve utilizar um time misto, até porque tem uma partida importante pela Libertadores contra o Bolívar na terça-feira, mas nem por isso o Furacão vai botar em campo um time fraco. Vamos falar das prováveis escalações daqui a pouco, mas antes eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1, e todo final de semana, você que é cliente da Betfair já sabe, tem R$2 em aposta grátis no sábado e outros R$2 em aposta grátis no domingo. Além disso, caso você ainda não seja cliente da Betfair, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido e você recebe um bônus de até R$200 em aposta grátis. Mas os R$2 em free bet no sábado e no domingo são para todos os clientes, tá? Não apenas para clientes novos. Quem já tiver conta ativa no site também pode entrar por lá, aproveitar esse bônus, fazer as múltiplas com toda a loucura possível, né? Mas o que eu sempre lembro, aposta com responsabilidade. O dinheiro que você investir no site vai na moralzinha, que pode ser muito divertido, você pode ganhar uma moeda, mas calma, vai na manha. Falando das prováveis escalações e começando com o Atlético Paranaense, dono da casa, o técnico interino Wesley Carvalho deve botar o time a campo com o goleiro Bento, a zaga com Matheus Felipe e Thiago Heleno, lateral direito Madson, lateral direito Esquivel. No meio campo, Hugo Moura é um primeiro volante, o Arturo Vidal sai um pouco mais pro jogo, Vitor Bueno pode ser um camisa 10 ou um terceiro homem de meio campo, mas é um jogador que atua centralizado na armação, Canóbio numa ponta, Coelho na outra e o Vitor Roque é o camisa 9. O Furacão já estaria sem o Zé Ivaldo, que está suspenso, e sem o Christian, que se lesionou. Tem alguns jogadores interessantes chegando, como o Kaká, né, que foi zagueiro do Cruzeiro, e o Bruno Zapelli, que é um meio argentino muito promissor. Os dois recém-contratados devem ficar no banco, mas foram relacionados para o jogo. Entre os poupados, o Eric, o Fernandinho, o lateral direito Kelvin, mas dá para ver que alguns dos principais nomes do Furacão estarão no jogo, né? O zagueiro Thiago Heleno, que é uma peça importante aí há muitos anos, outro que teve passagem pelo Cruzeiro, o Bento, que é um excelente goleiro. Na zaga deve jogar o Matheus Felipe, tem uma certa disputa com o Kaique Rocha, mas o Kaique jogou mais quando o Atlético estava num esquema com 3 zagueiros. Em dupla de zaga é mais provável que jogue o Matheus Felipe, que também não é um jogador ruim. O Madson é um lateral bem rodado, né? Passou pelo próprio Atlético Paranaense, Santos, Vasco, Grêmio, enfim, é um camarada muito rodado. O Esquivel, que joga pelo lado esquerdo, chegou recentemente, é um lateral argentino de 21 anos. Aqui nesse meio campo, o Hugo Moura deve ficar um pouco mais preso, né, como um primeiro volante. O Arturo Vidal, até pela idade, é um jogador que tem um pouco mais de liberdade, não tem mais aquela pegada, então pode ser que muitas vezes a gente veja o Furacão nessa configuração como um 4-3-3, esquema muito parecido com o que é utilizado pelo Cruzeiro, porque o Vitor Bueno pode ser ali um segundo atacante, mas ele pode voltar um pouco mais para trabalhar jogadas também. Hugo Moura e Vidal, jogadores que passaram pelo Flamengo. O Vidal, na verdade, passou por muito mais clubes, né? Jogou muito tempo no futebol europeu, já é um veterano. O Vitor Bueno começou muito bem no Santos, aí teve uma lesão, demorou anos aí até reencontrar seu futebol, mas tem feito um campeonato brasileiro muito bom com a camisa do Atlético. O Canóbio é um uruguaio, foi contratado na última temporada como um grande jogador, não conseguiu mostrar tanta coisa. Nessa temporada tem rendido um pouco melhor, ele esteve na última Copa do Mundo. Tomás Coelho é um argentino, entrou aqui nesse cenário do futebol brasileiro primeiramente com a camisa do Red Bull Bragantino. Não é um jogador muito regular, mas é um ponta esquerda rápido, habilidoso, que de vez em quando marca uns gols muito bonitos, né? Um jogador que tem uma finalização, especialmente aquele chute de curva, né, que o ponta gosta de bater lá no ângulo. Acho que não precisa falar muito sobre o Vitor Roque, né? Uma transferência polêmica que vai sempre nos incomodar pela forma como ele saiu daqui. 18 anos de idade, já é um atacante especial, já está vendido para o Barcelona e nesse atual campeonato brasileiro tem 8 gols marcados em 15 partidas até aqui. Já o Cruzeiro do técnico Pepa, vocês estão vendo aqui que tem muita dúvida em qual vai ser a escalação do time e realmente é só na hora do jogo que a gente vai saber, tanto com relação à escalação quanto à disposição tática, né, a como os jogadores do Cruzeiro estarão posicionados em campo. Então
uma possível escalação. Tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Neres e Luciano Castan, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. Coloquei aqui o meio-campo mais conservador, né, que seria a repetição do trio dos últimos jogos, com Matheus Jussa, Felipe Machado e Matheus Vital, Wesley na ponta direita, Arthur Gomes na ponta esquerda e o Nicão aqui como um atacante. O técnico Pepa relacionou 24 jogadores para a partida e o Cruzeiro certamente terá uma escalação modificada. Alguns atletas estão de fora por lesão, casos de Lucas Oliveira e Bruno Rodrigues. O Gilberto está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, outros caras como Neto Moura e o Henrique Dourado não foram relacionados por opção da comissão técnica mesmo. E aqui no campinho fica mais fácil entender as alternativas, né? Os goleiros Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita, zagueiros Neres, Luciano Castan e Reinaldo. Reinaldo é um zagueiro canhoto, né? Para ele jogar pela direita complica um pouco, mas se precisar tá à disposição também. Para a lateral direita, William e Elibelton Palácios, para a esquerda Marlon e Kaique, volantes Matheus Jussa, Felipe Machado, Lucas Silva e Fernando Henrique. Coloquei aqui Matheus Vital, Matheus Pereira e o Alisson. O Alisson não é propriamente um meia, né? Ele se encaixaria mais como volante, mas ele já jogou um pouco mais avançado com o próprio Pepa. Para as pontas a gente tem Wesley, Robert, Nicão, Stênio, Paulo Vitor e Arthur Gomes, e o Papagaio é a única alternativa de centroavante. E aí você me pergunta que confusão é essa que você arrumou no campinho aí, velho? Calma que eu vou tentar explicar. O Rafael Cabral é o goleiro, o Neres também é o substituto natural do Lucas Oliveira, joga Castan, temos o William e Marlon para as laterais. Deixei o Palácios de bobeira aqui porque o gramado sintético se aproxima da grama natural, mas não é a mesma coisa, tá? Então o gramado sintético é um pouco mais duro, pode ser um pouco mais complicado. Existe a hipótese do William começar no banco com o Palácio sendo titular. Aqui no meio-campo, imagino que o Matheus Jussa vai jogar. Fica a dúvida com relação a Felipe Machado ou Lucas Silva, que seria uma alternativa de um jogador experiente com rodagem de Série A. E é fato que o Lucas Silva não é um excelente marcador, não é um grande ladrão de bolas, mas o próprio Felipe Machado também não é. Tem até a opção de entrar o Lucas Silva na vaga do Matheus Vital e o Cruzeiro jogar com 3 volantes. Eu não acho que seria um completo absurdo, até pela produção baixa do Matheus Vital com a camisa do Cruzeiro até o momento, tá? Mas realmente não tenho ideia de como vai ser a configuração desse meio-campo do Cruzeiro, especialmente porque o Matheus Pereira, que foi a grande contratação do clube, a tendência é que ele nem fosse relacionado para a partida, tá indo para o jogo, mas não deve ser titular, né? O Matheus deve ter condição de entrar no segundo tempo e acredito que o Papagaio, né, o Rafael Elias, dificilmente vai ser titular do Cruzeiro também. Por quê? Tanto o Papagaio quanto o Matheus Pereira começaram a treinar com os companheiros na Toca da Raposa essa semana. Não vejo o problema deles serem relacionados e provavelmente os dois vão participar do jogo, mas acredito que entrando no segundo tempo para jogar ali meia hora no máximo. E eu coloquei o Nicão aqui, não tenho convicção que o Nicão vai ser titular, até porque é outro cara que não joga pelo Cruzeiro há mais de 2 meses, mas convenhamos que seria uma bela aposta na lei do ex e pelas características dos jogadores que a gente tem hoje. Acho que o Nicão é o que mais se encaixa numa improvisação ali no comando de ataque. Mais do que o Wesley, que Arthur Gomes, que Stênio, que Robert, que Paulo Vitor, enfim. Imagino que o Arthur Gomes fará sua estreia pelo Cruzeiro. É outro jogador que eu fico em dúvida se já teria condição de ser titular, de jogar pelo menos 45. Mas imagino que ele vai jogar, até pela ausência do Bruno Rodrigues, né? Ficou vaga a ponta esquerda, que é a posição que o Arthur Gomes mais gosta de atuar. E porque as outras opções que a gente tem também não inspiram tanta confiança, embora não possam ser descartadas, tá? Tanto Paulo Vitor quanto Robert, quanto o Stênio. Para fechar, eu deixo meu palpite para o jogo, que vai ser Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 3. Os gols do Furacão serão marcados por Vitor Roque e Canóbio, enquanto o Cruzeiro balançará as redes com Wesley, Marlon e Luciano Castan. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para essa partida se fosse o técnico Pepa, né? Lembrando aí de quais são os 24 jogadores que estão à disposição. O jogo é mais cedo, né? Abrindo a rodada, sábado, 4 horas da tarde, e temos uma mudança com relação à transmissão, porque o Atlético Paranaense não tem acordo com a Globo e o Premier. Então, se você quiser assistir esse jogo, tem aí 3 opções. O TNT, que é um canal de TV fechada, que vai transmitir o jogo gratuitamente, para os assinantes do canal, obviamente, né? Mas tem aí no pacote de todas as principais operadoras. Você pode assistir também lá no Cazé TV, o valor do jogo é R$ 1,99,
9,99 para os membros do canal, R$2, tá? Ou na Rede Furacão, né, que é o site do próprio Atlético Paranaense, que custa R$14,90 o jogo. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 18 horas, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida, falando sobre o jogo, dando nota para os atletas. Espero que tenhamos coisas boas para dizer da atuação e do resultado do Cruzeiro, né? Porque o time do Atlético Paranaense é muito bom, mas não é imbatível. Que seja uma jornada feliz, o Cruzeiro traga os 3 pontos para Belo Horizonte e em breve a gente se fala então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!